futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada para ninguém, nada, é só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Isso eu já falei para eles. Já ouvi falar muitas vezes assim também, o ano passado num jogo contra a Chapecoense, a gente tendo que fazer cera para ganhar o jogo para não cair. Contra o Vasco, não sei, então já tipo assim, definiu o ano. Isso está sendo um desafio para mim, né? Está sendo um desafio para mim, motivar esses jogadores e entender que aqui o Corinthians você tem que estar bem todos, estar bem sempre, e que a gente tem mais 9 jogos a partir de agora, e temos que fazer o nosso melhor, né? Então o nível de atenção, o nível de concentração é nítido que caiu bastante depois que a gente atingiu uma pontuação. Fábio, aqui à sua esquerda, tudo bem? Você já falou em outras oportunidades, até em situações talvez tão ruins quanto essa, que você pediu jogadores que não vieram, você já falou dos muitos jogadores que chegaram e que foi difícil formar um grupo, 20 e poucos, né, se eu não me engano. Eu queria que você fizesse uma avaliação sua, do seu trabalho, esquecendo tudo isso. Você faz uma autocrítica? Você acha que o seu trabalho em 2019 não é tão bom quanto em 2017, 2018? É um trabalho bom, né? Dentro das condições do Corinthians. Eu sou muito grato por tudo que o Corinthians fez. Acho que veio até jogador a mais do que eu imaginava. Foi um ano de reconstrução. Um ano que conseguimos alguns objetivos. Né, de 60 times na Sul-Americana, você chegar numa semifinal com vários problemas de equilíbrio, de faltando características para o seu time. Isso aí é claro, né, e isso eu passo para eles também. Então é um ano bom. Que podia ser melhor? Podia ser melhor. Né? Então também não é um ano ruim, é um ano de reconstrução, um ano de 25 jogadores no início, agora eu tenho 17 jogadores trabalhando pela primeira vez. Faltando algumas características no nosso elenco, isso é claro, né? Então considero um ano bom, mas que poderia ser melhor. Fábio, aqui na sua frente, você sempre foi um cara muito transparente, muito claro com as suas ideias. E há uma repercussão envolvendo a questão do valor da multa. A informação que a gente tem é que a diretoria aposta no seu trabalho, muito também porque não tem, no caso, o dinheiro para pagar de multa rescisória e outras coisas que deve também a você. E a impressão que dá, e é até o motivo da minha pergunta essa para que você desminta ou deixe claro se é ou não, a impressão que dá é que você também opta por não pedir para sair justamente porque ninguém quer perder dinheiro. E aí você teria que colocar a mão no bolso para justamente acertar essa situação. Isso influencia de alguma maneira a sua permanência aqui no clube? E há clima ainda? Há clima sim. Graças a Deus hoje não me preocupo tanto com a parte financeira. Minha vida direcionou muito de 2017 para cá. Esses dias o Andrés falou de um valor da dívida, Jô. Qual que é o valor da dívida, Jô? Do Corinthians? O Andrés falou? 400 e pouco? Quem deve 450 deve 470. Então, se o Corinthians acha, não é o dinheiro que vai me prender aqui, pode ter certeza. Quem deve 100 mil, deve 101 mil. Quem deve 470 milhões, deve 490 milhões. Isso aí não é. E outra, se está um clima ruim, não é dinheiro que vai fazer te segurar. Nem se eu quiser sair não é dinheiro e nem se o clube quiser mandar embora. Né? Esquece. Esse negócio de que dinheiro... Dívida se faz o tempo todo, parcela em 350 vezes igual a Casas Bahia e segue. Né? Então não fica achando que é o dinheiro que te prende ou não. Né? A minha multa é muito pouco para o problema do Corinthians, mas muito pouco, e que não são esses valores que estão sendo divulgados, são bem menos. Fábio, aqui de novo, aqui do seu lado. Ficou claro na entrevista do Andrés que se não acontecer nada de novo, uma reação, ele vai mudar, ele falou até, não só jogadores, comissão, diretoria, enfim, alguma coisa vai acontecer se ele não perceber a reação. Você acha que essa reação pode acontecer e que maneira você vai conseguir fazer de diferente? Você teve aí quase 60 jogos para tentar uma reação diferente. Como é que você vai conseguir essa reação faltando 9 jogos? E se você acha que isso mesmo depende mais do desempenho do time do que do resultado? Para ficar.
Não dá para perder jogando o que a gente está jogando, né? Voltando a falar do Flamengo, a gente fez um jogo na Copa do Brasil lá onde a gente foi melhor e todo mundo elogiou e perdemos. O resultado de vitória ou derrota nem sempre o melhor ganha, mas a gente tem que jogar mais. O presidente está certo, né? Ele é um cara que acompanha o dia a dia, que viaja, que está em vestiário, então ele está vendo e repetindo, é um cara experiente, há muitos anos ele está dentro de vestiário. Eu já estou há 27 anos, desde 19 anos que eu comecei a jogar, eu estou dentro de vestiário. Se eu sinto que eu perdi o grupo, essas coisas, eu saio, né? Então o problema não é esse, não é que eu perdi o vestiário ou que os jogadores estão com o corpo mole ou algo assim, porque correndo o nosso time está. Se não tivesse correndo com a qualidade técnica que nós estamos apresentando, a gente estaria perdendo mais e perdendo de feio. Então correndo tá. Você não pega o Santos com esse time rápido que tem jogando mal. Se você não tiver vontade, não tiver raça, né, que a gente tem ouvido falar muito que falta raça, não falta raça, falta a gente ter mais qualidade, mais entendimento como time. Muito bem, ouvimos então aí o trecho da entrevista do Fábio Carille, que ele reforça as palavras do presidente André Sanches, diz que não perdeu o vestiário, continua... Mas tem uma coisa que chama atenção, né, que o time relaxou quando alcançou a pontuação para não cair. O Corinthians estava nesse patamar de pensamento para o ano, né? Chamou muita atenção. Quando chegou aos 41 pontos, o time relaxou. Gente, o objetivo era... Que atingir o patamar de não cair significa que você pode tentar algo a mais. E o Corinthians sempre esteve perto desse algo mais. Claro, o Corinthians... No G4, teve no G6. A glória do ano seria não cair. A tarefa de técnico é motivar os jogadores em qualquer circunstância. Sim. Eu achei muito estranho esta declaração. Muito pequeno para o Corinthians, né? Não cair. Ele tentou ali emplacar o discurso de que a temporada não foi ruim, porque tem o título paulista, sai da Copa do Brasil eliminado pelo Flamengo, que tem hoje o melhor time do Brasil. Semifinal da Sul-Americana. E semifinal da Sul-Americana. Tentou botar isso como pacote de um ano que, sendo de reconstrução, não seria ruim. Não, mas se um ano de reconstruir, isso quer dizer que não ia cair, nem ia ganhar. Então, os últimos meses agora são preparação para o ano que vem. Então, os jogadores estão lutando para o lugar deles no projeto do ano que vem. Sim. Então, a falta de motivação eu achei muito estranho, um técnico como foi Santos. Muito pequeno, né, pro tamanho do time do Corinthians. Bom, vamos voltar agora até Belo Horizonte. Tinha pedido para o Rogério esperar. Obrigado, Rogério, por continuar conosco. São 10 rodadas, tinham sido 10 rodadas consecutivas no Z4 e o Cruzeiro conseguiu sair agora, né? Tá na hora de olhar para frente. E vamos ver aí quais são os próximos 5 jogos. O que espera o torcedor do Cruzeiro nessa missão de se manter fora da zona do rebaixamento, Rogério? O primeiro jogo agora é contra o Bahia. O Cruzeiro joga em casa contra o Bahia. Depois tem uma encrenca contra o Atlético Paranaense, que é um jogo fora de casa. Depois tem o clássico contra o Atlético, o jogo que vai ser no Mineirão. Ainda tem Avaí e Santos. Enfim, estamos já na reta final do campeonato. O Cruzeiro ensaia aí uma reação num momento importante. Ontem o Abel Braga, técnico do Cruzeiro, que está iniciando essa reação com o time, disse que foi o pior jogo do Cruzeiro dos últimos 7, onde o Cruzeiro está invicto nos últimos 7 jogos, né? Perdeu só o primeiro jogo com o Abel e depois emplacou essa sequência, e essa sequência vem fazendo o Cruzeiro reagir na competição. Ainda está perto da zona de rebaixamento, você vê que apesar de uma boa sequência, o Cruzeiro segue ali embaixo, né? Mostra que a situação do time antes estava bem difícil mesmo, né? Então o Cruzeiro mostrou empenho nesse jogo contra o Botafogo e um pouco mais de confiança o time está mostrando, um pouco mais porque ontem, em alguns momentos, sentou em cima do resultado, tentou segurar 1-0 de toda maneira e no final acabou ampliando o placar, fazendo 2-0. O Cruzeiro claramente vem reagindo, isso vai aumentando a confiança da torcida. Se a gente for comparar as campanhas do Cruzeiro e do Atlético, porque aqui em Minas você sabe que sempre tem isso, né? Um time é a régua do outro. Em um momento do campeonato, o Atlético estava 16 pontos à frente do Cruzeiro. Isso na 14ª rodada. Agora, o Atlético está 3 pontos acima do Cruzeiro. Então, claramente é um momento distinto das campanhas das duas equipes, do Atlético e do Cruzeiro no campeonato. E o Cruzeiro
está achando que vai ser possível se manter na Série A. A tal reação esperada desde o início do campeonato parece que finalmente está surgindo, Barreto. 61,9% é o aproveitamento de quem quer realmente buscar outra posição do campeonato, né? E o Rogério citou que o Cruzeiro chamou o Botafogo, né, para confusão, né, do rebaixamento. E o Botafogo está na contramão do Cruzeiro. Faz um segundo turno com um aproveitamento pior do que o de time rebaixado. Só aquela gordura do primeiro turno que está salvando o time por enquanto. Mas já está queimando, hein, Tim? A situação é muito preocupante. Você não imagina de onde vai sair o próximo gol. Virou um time caipira. Né? A única coisa que tem, parece, é bola parada, é chuveirinho. Virou um desespero muito grande, preocupante. Exatamente 20% de aproveitamento nos últimos 10 jogos. A gente já registrou mais cedo no programa os problemas de transporte ontem, né, a incompetência e responsabilidade do sistema do transporte, que é a coisa mais séria da noite, mas a atuação de Botafogo é muito preocupante. A gente está, aqui no Rio de Janeiro, a gente está falando muito sobre a distância em recursos entre Flamengo e os outros, é verdade. Isso quer dizer que você tem recursos limitados, o jogador que ganha mais, o jogador-chave, o jogador estrela, ele tem que ter tiro certo, não pode errar. Né? O Fluminense, parte do problema do Fluminense é um planejamento ruim e pensava que dava para construir a casa em cima de Paulo Henrique Ganso. Acho que sempre foi uma decisão equivocada. Com Botafogo, eu não vou culpar o jogador, mas Diego Souza não está rendendo. Eu não sei exatamente o que ele é hoje em dia. O Diego Souza, eu vejo Diego Souza com, de uma certa maneira, uma vítima de futebol brasileiro de um certo momento. O que ele pintou no Fluminense no início da carreira dele com um volante muito interessante. Futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada, é só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande